fazer o dinheiro render e dobrar o valor. Isso é muito bom, né? A regra dos 72 e os juros compostos são conceitos com os quais você provavelmente já se deparou, principalmente em relação aos juros. Infelizmente, a maioria de nós acaba descobrindo os juros como algo negativo desde cedo, seja na infância ou na adolescência. Quando ouvimos nossos pais comentando sobre a necessidade de pagar uma conta para evitar o acréscimo de juros ou sobre dívidas que inicialmente eram de 5 mil, mas que, devido aos juros, acabaram subindo para 20 mil, por exemplo. De fato, esses juros sobre as dívidas são compostos, ou seja, eles são aplicados sobre o valor total e não apenas sobre o valor original da dívida. Para ilustrar, vejamos um exemplo simples. Imagine que você deve 10 mil ao banco e a taxa de juros é de 10% ao mês. Em um mês, você teria que devolver os 10 mil emprestados mais 10% de juros, resultando em um total de 11 mil. Agora, se o pagamento fosse adiado por 3 meses, os juros sobre juros fariam a dívida crescer rapidamente. No primeiro mês, os 10% seriam calculados sobre os 10 mil, elevando o saldo para 11 mil. No segundo mês, os 10% seriam aplicados sobre esses 11 mil reais, levando o total para 12.100 reais. Finalmente, no terceiro mês, os 10% incidiriam sobre os 12.100 reais, resultando em uma dívida de 13.310 reais. Então perceba que os juros sobre juros fazem uma enorme diferença à medida que o tempo avança. Agora eu te pergunto, se uma pessoa pegou um empréstimo de 10 mil com uma taxa de juros de 10% ao mês, quanto ela precisaria pagar após 10 meses? Talvez você pense que em 10 meses, com uma taxa de 10% ao mês, os juros seriam de 100%, totalizando 20 mil. Ou seja, 10 mil mais 100% de juros. Mas essa conclusão está incorreta. Isso só seria verdade se estivéssemos falando de juros simples. No entanto, aqui estamos tratando de juros compostos, onde os juros se acumulam sobre o montante anterior. E é assim que funciona o mundo dos juros compostos, tanto no caso das dívidas quanto dos investimentos. Com isso, podemos concluir que se a pessoa demorasse 10 meses para quitar a dívida, ela teria que pagar R$ 25.937,42, em vez de apenas R$ 20 mil. Note a diferença. Agora, ao falar de investimentos, sempre que aplicamos nosso dinheiro e recebemos rendimentos mensais e, ao invés de gastá-los, os reinvestimos, estamos também aproveitando o efeito dos juros compostos. É claro que, no caso dos investimentos, os juros tendem a ser menores quando comparados às taxas cobradas sobre dívidas. Por exemplo, ao construir uma carteira diversificada com ativos de renda fixa, fundos imobiliários e ações, é possível obter um retorno médio entre 8% e 15% ao ano. Vamos utilizar o exemplo anterior. Suponha que você invista 10 mil uma única vez em uma aplicação com rendimento líquido de 10% ao ano e reinvista os rendimentos. Em quanto tempo você conseguiria dobrar esse capital? Como você já sabe, não seriam 10 anos, pois estamos lidando com juros compostos. Na verdade, o tempo seria consideravelmente menor, cerca de 7 anos e 2 meses. Sim, esse cálculo pode ser feito rapidamente usando a regra dos 72, sobre a qual falarei mais adiante. O ponto que quero destacar é que sempre que você se deparar com uma taxa de juros, seja em dívidas ou em investimentos, lembre-se de que se trata de juros compostos, os quais crescem exponencialmente com o passar do tempo. Assim, podemos concluir que, no caso das dívidas, o tempo corre contra nós, pois os juros sobre juros fazem o valor da dívida crescer continuamente à medida que o tempo passa. Em contrapartida, ao investirmos, fazemos o tempo trabalhar a nosso favor, com rendimentos sobre rendimentos que fazem o capital aumentar com o passar dos anos. É claro que essas duas situações ocorrem em proporções diferentes, já que os juros sobre dívidas costumam ser muito mais elevados. No entanto, a lógica dos juros compostos é a mesma. Como disse Albert Einstein, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Se você está disposto a pagar o preço para ficar rico e transformar sua vida financeira, escreva nos comentários e eu vou ser rico. Vamos juntos explorar e entender os segredos dos juros compostos para alcançar nossos objetivos financeiros. Agora que você compreendeu a mágica dos juros compostos, vamos falar sobre a famosa regra dos 72, que certamente despertou sua curiosidade. Para contextualizar, essa regra foi mencionada pela primeira vez em 1494. Em um livro publicado por Luca Pacioli, amplamente reconhecido como o pai da contabilidade. Isso demonstra que estamos lidando com uma regra sólida, que é usada há mais de 600 anos. A regra do 72 permite calcular em quanto tempo um investimento ou dívida dobra de valor.
No exemplo anterior, ao investir 10 mil com um retorno de 10% ao ano e reinvestir os rendimentos, muitos poderiam supor que o capital dobraria em 10 anos. No entanto, ao aplicarmos a regra dos 72, descobrimos que levaria 7 anos e 3 meses, ou seja, cerca de 7 anos e 2 meses. O cálculo é extremamente simples, basta dividir 72 pela taxa de retorno anual, que no nosso exemplo foi de 10%. Dessa forma, sabemos que levaria aproximadamente 7 anos e 2 meses para dobrar o capital, considerando que o investimento inicial seja único, sem aportes adicionais e que todos os rendimentos sejam reinvestidos. Para esclarecer ainda mais, vejamos outro exemplo. Suponha que você tenha uma dívida de 10 mil e que os juros cobrados sejam de 30% ao ano. Quanto tempo levaria para essa dívida dobrar de valor? O cálculo é simples. Divide-se 72 por 30, resultando em 2 anos e 5 meses. Ou seja, o valor da dívida dobraria em cerca de 2 anos e 5 meses. Agora veja como essa regra é simples e interessante. Se alguém tiver, por exemplo, 100 mil investidos em uma carteira diversificada com ativos de renda fixa, fundos imobiliários e ações, e estiver obtendo um retorno médio de 12% ao ano, é possível calcular em quanto tempo esse valor dobraria. Basta aplicar a regra do 72, dividindo 72 por 12, que é o rendimento anual no nosso exemplo. Assim, chegamos à conclusão de que levaria aproximadamente 6 anos para dobrar o capital, alcançando 200 mil. Observe que essa regra leva em conta 2 aspectos principais. O primeiro é o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Como mencionei no início, para que possamos realmente perceber o impacto dos juros compostos, é necessário reinvestir os rendimentos, permitindo que o retorno seja gerado sobre o retorno anterior. Esse mesmo princípio se aplica às dívidas, nas quais, ao não serem pagas, os juros compostos fazem o valor da dívida aumentar mês após mês. O segundo aspecto é que a regra dos 72 nos dá uma ideia de quanto tempo levaríamos para dobrar o valor de um investimento, apenas reinvestindo os rendimentos, sem fazer novos aportes mensais. Por exemplo, se você já possui um certo valor investido, pode utilizar a regra dos 72 para calcular em quanto tempo, aproximadamente, seu investimento dobrará apenas com o reinvestimento dos rendimentos, sem a necessidade de investir mais dinheiro. Digamos que você tenha 50 mil investidos, com um rendimento médio de 12% ao ano. Em cerca de 6 anos, seu capital dobraria para 100 mil, apenas mantendo o dinheiro rendendo, sem realizar novos aportes, apenas aproveitando o efeito dos juros sobre juros. Vale destacar que nesse cálculo não estamos levando em consideração o impacto da inflação ao longo do tempo. No entanto, se você quiser calcular o rendimento real, já descontando a inflação, uma carteira de investimentos segura e diversificada tende a render algo em torno de 6% acima da inflação. Claro, esses números podem variar, pois tanto os rendimentos quanto a inflação flutuam. No entanto, considerando uma média de 6% ao ano de rendimento real, descontando a inflação, podemos aplicar novamente a regra dos 72. Nesse caso, dividimos 72 por 6, resultando em 12 anos. Ou seja, levando em conta a inflação e assumindo um rendimento real de 6% ao ano, demoraria cerca de 12 anos para dobrar o valor do capital. Assim, observamos que o tempo necessário pode parecer longo. No entanto, como mencionei, a regra serve apenas para estimar quanto teríamos em média sem fazer aportes adicionais mensais. Se você é inscrito no canal, sabe que investir regularmente, juntamente com o reinvestimento dos rendimentos, é o que acelera o crescimento do investimento, especialmente se você conseguir investir uma quantia significativa a cada mês. Dessa forma, além de reinvestir os rendimentos, você também estará aportando mais do próprio bolso mensalmente. Vale lembrar que a regra dos 72 foi desenvolvida em 1494. Atualmente, utilizamos logaritmos para calcular os juros compostos com maior precisão, e o número mais exato para essa regra é 69, e não 72. No entanto, o 72 é mais prático devido ao maior número de divisores, o que facilita cálculos rápidos e mentais. Comparando os resultados da regra do 72 com a do 69, a diferença é pequena. Portanto, para cálculos aproximados, a regra do 72 ainda é amplamente utilizada e é uma forma simples de entender o conceito de juros compostos. Se você está disposto a pagar o preço para ficar rico e transformar sua vida financeira, escreva nos comentários: "Eu vou ser rico".
Comente agora e compartilhe suas metas financeiras conosco. Vamos juntos explorar e entender os segredos dos juros compostos para alcançar nossos objetivos financeiros. Lembrando que a regra do 72 serve para uma visão aproximada. Tanto os rendimentos dos investimentos quanto a inflação podem variar ao longo do tempo. Agora vou deixar 2 vídeos muito importantes aparecendo aqui na tela que você precisa ver. Escolha um deles e confira agora. Um abraço!